E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, tira dúvidas para vocês, trazendo aqui mais algumas das dúvidas mais interessantes, mais bacanas que vocês me mandaram, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. E eu já vou para uma dúvida aqui muito recorrente, tá? Que basicamente, assim, a dúvida do aluno específica o cara tá fazendo CNU e perguntando se dá tempo de chegar ainda competitivo para o TSE, e aí ele já diz aqui que está fazendo técnico. E vamos lá, aqui obviamente eu precisaria saber mais de você, né, da tua situação, mas eu vou falar em geral. A prova era para ser em setembro, né? Agora vai ocorrer em dezembro. Obviamente aumenta muito a probabilidade de você, saindo de um concurso que vai ser agora daqui a 15 dias, ter tempo de chegar preparado. A questão que eu sempre tento falar para perguntas semelhantes em relação a essa é o seguinte: a gente não fica competitivo saindo do zero em 6 meses. Então eu estou imaginando, claro, que você já tem uma bagagem, tá? E aí, obviamente, a questão é o quanto falta para você daquele edital para ficar competitivo. Normalmente eu diria que em 4, 5 meses dá tempo de você absorver uma matéria, 2 no máximo. Ou seja, saindo do zero em 1, 2 matérias e você chegar razoavelmente competitivo naquelas 2 matérias, considerando que o resto você já domina. Então, assim, eu estou partindo do princípio que se você está fazendo CNU, você já está estudando pelo menos há uns 6 meses, que o edital saiu, se eu não me engano, em janeiro. Então, eu te diria que dá tempo, tá? Se você está competitivo para o CNU, se você já está estudando ali boa parte daqueles temas e tal, muito provavelmente você talvez já esteja estudando até antes disso. Dá tempo. Ah, não, Renan, eu não estudei ali, sei lá, 80% do edital, vou começar do zero? Não dá tempo, tá? Então, assim, normalmente uma preparação para concurso público de alto nível, e o TSE com certeza é um concurso bem disputado, você vai levar no mínimo 1 ano e meio para estar num ponto de estar competitivo, tá? No mínimo. Isso vai depender, claro, do ponto de partida de cada um, do quanto você está acostumado a estudar, do tempo que você tem para se dedicar durante a semana. Então é óbvio que isso tem N variáveis aí, mas o normal que a gente vê ali é 1 ano e meio, da melhor das hipóteses. Se é essa a tua situação, dá tempo. O que eu escuto muito também de pergunta é o seguinte: Renan, eu só preciso aprender administração. Dá tempo? Dá, gente. Em 5 meses dá tempo de você fazer uma boa preparação em administração. Nem é tanto conteúdo assim da minha matéria. É bastante conteúdo? Mas são 5 meses, dá tempo. Agora, se são várias matérias, não dá tempo. Essa é a realidade, gente. Eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Vamos para a próxima aqui. Antes de fazer a prova de algum concurso que tenha sido nomeado, você se sentia muito preparado? Pessoal, essa é uma questão interessante aqui. Eu até fiz um Reels lá no Instagram falando sobre essa pergunta. Os 2 concursos que eu fui nomeado, que na verdade que eu tomei posse, né? Foi o de auditor de controle interno no DF e o meu atual, que é o de EPPGG, tá? Em ambos eu não me sentia muito preparado. O primeiro eu fiz estudando para outro, na verdade estudando para EPPGG, já estava estudando para as carreiras de gestão e controle, apareceu esse concurso, eu nem conhecia a carreira, falei, vou fazer, era um salário razoavelmente interessante e acabei passando, mas não estava focado naquele concurso. O de EPPGG eu estava fazendo, imaginando que teria um no ano seguinte, tinha tido um em 2008, ia ter o de 2009, que foi o que eu passei, e o papo que se tinha na época era que seria um concurso recorrente, tinha tido em 2005, então a ideia minha era o seguinte: eu não estou me achando tão preparado, mas vou fazer a prova para já entender como é que é a cobrança, digamos assim, vai que, mas não estava me sentindo muito bem
preparado não e passei. Eu já fiz prova achando que estava muito preparado e não passei. Por exemplo, eu fiz o concurso de APO, que foi logo depois, achando que, é a minha prova e não passei. Então, assim, isso é relativo. Nem sempre quando você se acha muito preparado, você passa, e nem sempre que você acha que você não está preparado, você não passa. Já fiz provas achando que estava muito bem, essa é a minha prova, é o meu concurso, e não passei. E, obviamente, fiz muita prova sem estar me considerando preparado. Aliás, eu indico para todos os meus alunos fazer provas. Concurseiro faz concurso, gente. Fazer prova é parte da preparação. Você chegar lá, acostumar com aquele ambiente, o ar-condicionado que às vezes está frio demais ou está quente demais, um coleguinha comendo cheetos do teu lado, e você se manter concentrado ali 4, 5 horas, não é automático. Se você não está acostumado com aquilo, isso vai pesar na hora de você fazer a tua prova. Então, assim, faça provas mesmo que você não se sinta muito preparado. Vamos que vamos. Sobre essa reestruturação salarial de EPPG, se vai atingir o atual concurso do CNU. Para quem não está sabendo do que eu estou falando, a gente tem uma proposta do MGI que a carreira já aceitou. Então, assim, a princípio vai rolar. Você vai passar a ter 5 níveis abaixo, se eu não me engano, e 2 acima do que é a tabela atual. Isso significa que, a partir do momento que esteja válido, o pessoal que for entrar na carreira vai entrar num nível que não existe hoje, 5 níveis para baixo, e o pessoal que hoje está no último nível vai passar a ter mais 2 para subir. Isso significa, na prática, que você vai ter uma faixa maior entre o cara que está entrando na carreira e o cara que está no fim. É uma proposta que existe há décadas lá no Ministério do Planejamento, antigamente, depois da Economia, não só para a PPG, mas para várias carreiras, que se tinha esse diagnóstico que a diferença era pequena entre o profissional júnior e o profissional sênior, digamos assim, o cara que estava entrando na carreira com 0 experiência e o cara que estava lá há 30 no Ministério. Então a dúvida vai rolar, isso já vai valer para o pessoal que está concorrendo agora no CNU? A informação que eu tenho é de que não vai valer para esse pessoal, e muito provavelmente o pessoal preocupado com judicialização disso. Ou seja, você mexia na regra do jogo no meio do processo seletivo. Então a informação que eu tenho é que não vai valer para o pessoal do atual concurso, tá? Ou seja, passaria a valer para os próximos concursos. De qualquer maneira, eu não vi isso de forma oficial, tá? Então, assim, é a informação a princípio. Beleza, vamos que vamos. Pro próximo. Como estudar sua matéria? Não consigo decorar, estou desesperado. Calma, Renata, vamos lá. Gente, vamos lá. O grande problema da minha matéria, para quem não sabe, não me conhece, caiu aqui no vídeo por acaso, eu sou professor das matérias de administração, gestão de pessoas, políticas públicas. É que a matéria é muito grande, né? Essa é a realidade. Às vezes eu tento explicar para o pessoal que não é da área de administração por que ela é tão grande. É a mesma coisa que você tivesse uma cobrança no concurso de direito. Direito. Mas que direito, Renan? Não, direito tudo. Administrativo, constitucional, penal, eleitoral, é isso. É óbvio que o conteúdo fica imenso. Além disso, ainda temos outro problema em comparação com a matéria do direito, que não existe o STF na administração. Não existe um órgão que diga, olha, não, a posição final é essa, né? Como é que é a súmula vinculante que diga que o entendimento de tal conceito é esse? Não tem. Na administração tem 500 autores, cada um pensa de um jeito. Óbvio que existem aqueles autores mais cobrados, classificações mais comuns, enfim, mas é a realidade que a gente enfrenta. Então, isso significa que o caminho de decorar não é o ideal. Não vai dar para decorar, Renata. A ideia é tentar entender ao máximo. Por quê? Porque vai chegar na hora da prova,
o cara muitas vezes ele não vai trazer aquele conceito do mesmo jeito, por exemplo, que eu escrevi no livro, ou do autor que eu me baseei. Às vezes ele traz aquele mesmo conceito, mas sendo falado de outra forma, trazendo, digamos assim, por um outro ponto de vista. Se você decorou, você não vai se tocar. Se você entendeu o conceito, aquilo ali você pega. E outra coisa, assim, os temas estão todos interligados, então com o tempo você vai entendendo onde uma coisa puxa a outra, conceitos que às vezes a gente estuda em gestão de processos, que isso tem a ver com gestão da qualidade, por exemplo, ou seja, em situações que você começa a ter um entendimento maior da matéria, e isso vai te ajudando a acertar mais questões. Então o que eu posso te dizer é, primeiro, preocupa menos em decorar e mais aprender, mas entender aquele assunto. 2, calma, é assim com todo mundo, não é só com você. Eu mesmo, às vezes, eu caio uma classificação que é pouco cobrada, cai um tópico de um assunto que tem um tempo que eu não dou aula, às vezes eu vou olhar lá, não lembro mais, cara. Também não tem, a minha memória não é, assim, a coisa mais assim, deslumbrante do mundo, assim. Tem horas que eu também esqueço. Então, assim, acontece contigo, acontece com todo mundo, porque é muita matéria. Desestressa, se acalma, que a coisa vai melhorando com o tempo. Acho que é isso aí. Não, tem mais uma aqui, bem interessante. Qual trajetória para ser professor de administração? Especialmente TGA, o que eu recomendo? Vamos lá, vou responder para você que está interessado em administração, mas vale para qualquer área, tá? Produza conteúdo gratuito, tá? Cria um canal do YouTube teu, começa a produzir. Hoje em dia as barreiras tecnológicas para você fazer conteúdo caíram muito. Então, por exemplo, o sistema, o programinha que eu uso, por exemplo, para fazer esse vídeo é gratuito, é o OBS Studio. Não tá tão complicado você produzir hoje de casa o seu conteúdo. Faça conteúdo escrito, faça um PDF, comenta questões, começa a produzir algo que seja útil para alguém. E isso vai te ajudar não só a ser notado, a entrar no mercado pouco a pouco, mas você aprende muito fazendo também, com a crítica dos alunos. Isso aqui não tá legal, isso aqui precisa melhorar. Então, assim, o que eu posso te indicar é produza conteúdo gratuito. Começa a fazer, e isso com o tempo vai te dar uma rodagem, vai te dar um conhecimento, uma notoriedade que quando você piscar, você tá no mercado. É isso. Acho que estamos no fim. É isso aí. Segue aqui o link do canal do Zap. Se você quiser entrar, sempre que eu posto vídeos eu mando lá. Foi um prazerzaço, a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.